voluntário e a outra pessoa é segredo, a gente não compartilha detalhes de atendimento nem entre a gente, né? Também protegido pelo não julgamento, pelo não preconceito e pelo acolhimento incondicional, ou seja, você pode falar lá tudo o que você quiser, a hora que você quiser, durante o tempo que você quiser. Então, baseado nessas características, a pessoa, muitas vezes, se sente confortável em dividir, compartilhar aquele sentimento, aquela dor, com alguém que ela não conhece e que provavelmente ela nunca vai conhecer, do que compartilhar com alguém que ela conhece. E, muitas vezes, a gente tem que colocar isso para a pessoa que está ligando, porque as pessoas têm receio, muitas pessoas não conhecem o trabalho, e aí pergunta se a ligação é gravada, se a gente faz alguma anotação, e a gente já comunica, logo no começo da conversa, que nada é anotado, nada é gravado, ela pode falar tudo o que ela quiser falar, sem medo nenhum de ser exposta. Tá certo? Quando a gente fala em pronto-socorro emocional, a gente pode fazer uma comparação da seguinte forma. Você sofre um acidente e quebra uma perna. Aí você vai para o hospital. Quem é que te atende lá? Aquele médico socorrista, não é isso? Está no plantão? Nem sempre esse médico é um especialista. Nem sempre esse médico é um ortopedista. Mas, mesmo assim, ele vai prestar os primeiros socorros para você. Se depois você vai precisar de um ortopedista para fazer uma cirurgia, colocar um pino, ou colocar uma gaiola, e depois, lá na frente, quando já tiver recuperado, precisar de um fisioterapeuta, você vai ser encaminhado para um especialista. Não é assim? No pronto-socorro emocional do CVV, é mais ou menos a mesma coisa. A pessoa que liga, às vezes, 3, 4 horas da manhã, porque naquele momento ela não tem como falar com seu psicólogo, com seu psiquiatra, ela usa também o nosso trabalho para conseguir ter forças para no dia seguinte acordar e procurar o seu médico, ou procurar o seu psicólogo. Né? Ou também, muitas vezes, aquela pessoa que não sabe nem como pedir ajuda e nem sabe como pedir ajuda, ela liga para o CVV e ela vai ter esse primeiro atendimento, esse pronto-socorro emocional, onde ali pode ser que nesse ambiente confortável, nesse ambiente acolhedor, livre de ameaças, ela consiga encontrar espaço para falar aquilo que ela não consegue falar no seu dia a dia. Tá bom? Vamos lá. Como eu falei, gente, nós fomos fundados em 1962, em São Paulo, capital, e aqui em Bauru nós já estamos há 40 anos. Nosso trabalho é reconhecido como de utilidade pública por lei federal, estadual e municipal, também aqui em Bauru. Tá? A gente está falando de 120 postos e aproximadamente 4.000 voluntários. Só que não precisa ser nenhum matemático, né, para entender que 4.000 voluntários não conseguem atender 215 milhões de pessoas, que é a nossa população aproximadamente. Não é isso? A gente tem cerca de 10.000 ligações por dia no sistema 188. Só que a gente tem uma perda aí de 20% a 30%, porque a gente não tem voluntário suficiente para fazer esses atendimentos. A gente está falando de cerca de 3 milhões de atendimentos. É muita gente ligando. Em determinados horários, como sábado à noite, sexta-feira à noite, madrugada, muitos voluntários não têm essa disponibilidade e a fila fica enorme lá. A pessoa liga e aquela bendita gravação fala, você é o número 50 da fila. Você imagina você num sofrimento às 3 horas da manhã, num sábado à noite, ou numa noite de Natal, porque nós trabalhamos 365 dias do ano, né? Às vezes num feriado de carnaval, enfim, numa data, às vezes, que muitas pessoas acham que está todo mundo feliz e ela se sente infeliz, e ela liga para o CVV e a gravação fala que você é a 50 da fila, a 60 da fila. Você imagina como é que ela faz, como é que ela fica com esse sentimento, esse tempo, esperando um voluntário disponível para atendê-la, né? Então, a gente precisa muito de voluntário e no final desse nosso bate-papo eu vou fazer um convite para vocês. Vamos lá. Graças à parceria do Ministério da Saúde e a Unicef, a partir de 2015 a gente recebeu um número de 3 dígitos, o número 188. Poucas entidades têm esse número. A gente está falando de polícia, bombeiro, SAMU, algumas outras entidades e o CVV.
eles reconheceram que o nosso trabalho era muito importante e que necessitava de uma linha gratuita para que a gente pudesse fazer um atendimento mais abrangente dentro do Brasil. Quando eu entrei no CVV em 2014, a gente fazia cerca de 50 atendimentos por mês. Nós já chegamos a fazer aqui em Bauru 4.500 atendimentos num mês. Então, vocês imaginem, quanto mais a demanda é oferecida, mais ela é utilizada, né? Então, graças a essa parceria, eles entenderam que a gente tinha, merecia esse número de 3 dígitos, e isso, em julho de 2018, foi finalizada a implantação no Brasil inteiro. Então, hoje, você pode ligar, mesmo aqui de Bauru, mesmo que o nosso posto esteja fechado aqui, algum outro posto no Brasil, que seja 24 horas, vai fazer o atendimento. Então, não necessariamente quem liga de Bauru vai ser atendido por um voluntário de Bauru, e sim por um voluntário que esteja disponível naquele momento, e pode ser ele de qualquer cidade do Brasil. Vamos lá. Alguém tem ideia de quantas pessoas tiram a vida por ano no mundo? Pode pôr. O próximo também. A gente está falando de 800 mil mortes por suicídio no mundo por ano. A gente teve 2 anos e meio de pandemia e cerca de 680 mil pessoas morreram pelo Covid, né? E a gente tem 800 mil mortes por ano e as pessoas ainda não querem falar nada. As pessoas ainda não querem conversar sobre esse assunto. As pessoas ainda não se incomodam. As pessoas ainda não dão importância a esse número, que há décadas vem matando gente. E se eu falar para vocês que esse número pode passar de 1 milhão de pessoas? As subnotificações não deixam que a gente tenha um número real. Todo aquele caso que a polícia ou os médicos não identificam com certeza de 100% que foi um suicídio, não entra nessa conta. Aquele acidente no esporte radical, aquele acidente de carro ou de moto num dia limpo, sem chuva, aquele envenenamento, aquele afogamento, aquele enfrentamento de um militar, sem as mínimas medidas de segurança, tudo isso pode ter sido um suicídio e não entra nessa conta. Problemas culturais e religiosos, algumas culturas não permitem que as pessoas que tiram a vida sejam enterradas no mesmo local que as outras. Então, questões religiosas e culturais impedem também para que a gente tenha um número exato das mortes por suicídio no mundo, no ano todo. A gente está falando de uma morte a cada 40 segundos. É muita coisa, gente. Quando a gente traz isso para o Brasil, a gente está falando aí de 11 a 12 mil mortes por ano, né? Uma morte a cada 45 minutos. O Brasil hoje é o 8º país com maior número de mortes. Mas eu não vim aqui para falar com vocês sobre números. Isso é só para a gente ilustrar e entender o tamanho do problema que a gente tem, tá? Porque quando a gente fala de números, quem são? Quem é essa pessoa? Me afeta? Está perto de mim? Me incomoda? Muitas vezes não, né? Mas quando acontece perto da gente, não é mais um número, não é mais uma estatística, mas sim uma tragédia pessoal. E aí a gente fala assim, poxa, preciso fazer alguma coisa. Então, eu já convido vocês para que a gente entenda melhor como funciona tudo isso, para que a gente evite que aconteça antes, perto da gente, antes da gente fazer alguma coisa. A gente pode fazer alguma coisa. E eu vou trazer algumas coisas para vocês, para ver como é que a gente pode sim ajudar, sem ter nenhuma formação médica ou psicológica. A gente pode ajudar. Então, eu vou falar um pouquinho com vocês, daqui um pouquinho mais para frente, como é que a gente pode fazer isso. Vamos lá. Setembro Amarelo é um movimento de prevenção ao suicídio. Foi eleito o mês de setembro, porque dia 10 é o Dia Internacional de Prevenção ao Suicídio, e com a parceria com o Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria e o CVV, em 2015, a gente deu início a esse movimento. A gente vem trazer mais informações para que a gente possa conhecer melhor o assunto e poder prevenir o suicídio de alguma maneira, tá?
ninguém conversa, discute, debate assuntos que não conhecem. Ninguém. Se você não gosta de futebol, você não vai falar de futebol. Se você não gosta de prevenção do suicídio, não entende que isso é importante, você não vai buscar conhecimento e não vai saber melhor o assunto e poder discutir melhor. Então, em setembro é o mês onde a gente intensifica isso, mas a gente tem que fazer isso o ano todo. Não adianta, daqui um pouco, daqui a alguns dias termina setembro, aí a bola da vez é o câncer de mama, é o outubro rosa. Aí termina outubro, vem o novembro azul. Ninguém fala mais de câncer de mama e nem de prevenção do suicídio. Então, a gente tem que tratar esses assuntos o ano todo. Ninguém espera o mês de setembro para tirar a vida. Não é isso? É de janeiro a dezembro. Mas esse mês a gente intensifica com palestra, com lives, com dicas de filmes, enfim, tudo que possa trazer conteúdo para que a gente discuta melhor esse assunto. Vamos lá. Uma coisa que atrapalha demais a gente entender como funciona a prevenção e também o suicídio são os tabus. Tabus são aqueles assuntos que ninguém quer falar. Ninguém... Eu lembro que em 1990 ou 91, quando o Freddie Mercury morreu, ele foi o primeiro artista famoso que a gente conheceu que morreu de AIDS. Naquela época, as pessoas não falavam nem a palavra AIDS. Era um tabu falar nisso. Ninguém conhecia, as pessoas tinham medo de dar a mão uma para a outra com medo de pegar AIDS. O desconhecimento atrapalhou demais a aceitação dessas pessoas na sociedade. Um pouquinho antes disso, era o câncer. Ninguém podia nem também falar a palavra, né? Então, esses tabus, ou esses assuntos que ninguém quer falar, essa epidemia muda, não ajuda em nada. A gente tem que conversar, tem que falar sobre eles. E daqui a pouquinho também nós vamos falar de como falar sobre isso, né? Eu trouxe alguns tabus, alguns mitos, né? Aquelas verdades que as pessoas sentam em cima e carregam há anos e não querem saber se é mesmo aquilo ou não. Eu trouxe alguns aqui, mas tenho muitos. Vamos conversar sobre alguns deles. Vamos lá. O primeiro é aquele famoso quem fala não faz, né? Cachorro que late não morde. O que vocês acham, pessoal? Oi? De cada 10 pessoas que tiraram a vida, 8 se comunicaram de alguma maneira. 8. Nossa, tanta gente assim e eu não vi? Não viu porque não conhece. Não entende os sinais, não percebe, mas eu tenho certeza que pelo menos vocês vão sair daqui hoje entendendo um pouquinho melhor sobre isso. Frases como, não estou aguentando, não estou suportando, queria que o mundo parasse, não estou aguentando, queria dormir e acordar depois dos problemas resolvidos. Tudo isso é uma comunicação. Eu estou sinalizando que eu não estou bem, que eu preciso de ajuda. E muitas vezes a sociedade, por não entender, reage como? É frescura, é vagabundagem, falta Deus na sua vida, vai procurar um trabalho, você é melhor do que isso, você não devia sentir isso, sentir aquilo. Essa é a reação da sociedade em geral. Aí, às vezes, acontece, alguém fala assim, eu não sou assim, poxa, que legal, você é um ser mais evoluído e já pensa diferente, mas a grande maioria pensa dessa forma, né? Querendo atrapalhar, querendo piorar? Não, eu entendo que queira ajudar, mas será que a gente está ajudando da forma mais adequada? Né? Então, a gente tem que parar com esses julgamentos e acolher essa pessoa, ela está pedindo ajuda. Ok? Vamos lá. Falar sobre suicídio estimula foi o argumento que foi usado durante muito tempo para não se falar. E não resolveu. Pelo contrário. Se a gente olhar para a faixa etária de 15 a 29 anos, na última década, a gente teve um aumento de 30%. Então, ficar quieto e não falar nada, não adianta. Agora, tem que falar da maneira adequada. Antigamente, quando a mídia, principalmente, falava sobre suicídio, ela destacava o ato do suicídio. Quem se matou, o porquê que se matou. Esse era o destaque. O local, por quê, quem era. Hoje, o ato ficou de lado, mas o fato existe. Você pode não gostar, você pode não querer falar, mas o suicídio existe, está lá. Então, hoje, o fato é destacado e a gente apresenta saídas, apresenta soluções.
Fala para a pessoa, você tem os psicólogos que podem te ajudar, você tem os psiquiatras, você tem o NTAPS. Eu tive ontem lá no CTI, né? Enfim, você tem o CVV. E quebrar outro mito de que quem procura ajuda é fraco, quem procura ajuda é covarde. As pessoas precisam de ajuda. Nem sempre a gente consegue resolver todos os nossos problemas sozinho. A gente precisa de companhia, a gente precisa de ajuda. Só que tem horas que eu não consigo pedir ajuda. Eu já tentei aqui, tentei ali, não tive retorno, não vou fazer mais. Aí eu falo para vocês, teu dente está doendo, você vai no dentista, o dentista faz um trabalho ruim, você nunca mais vai no dentista? Você não vai procurar outro dentista? Então, se eu procurei um psicólogo, um psiquiatra, não gostei dele, eu vou procurar outro, gente. Se eu tentei conversar com meu pai, com a minha mãe, com meu tio, com meu avô, não deu certo, eu vou procurar outra pessoa. Não é porque não deu certo com um que não pode dar certo com outro. É tão óbvio, mas quem está em sofrimento, muitas vezes não consegue enxergar isso. E é por isso que a gente, se a gente estiver pensando dessa forma, a gente precisa pedir ajuda. E se a gente tiver alguém do nosso lado que esteja assim, está na hora de oferecer ajuda. Luiz, mas eu não sei nada, não sou psicólogo, não entendo nada disso. Vamos lá, gente. Ouvir mais do que o outro, falar menos, dá para fazer? Não ser curioso, mas sim atencioso com o assunto do outro, dá para fazer? Não julgar, não ter preconceito, e pior, do julgamento é já a condenação, dá para fazer? Dedicar aquele tempo exclusivamente para aquela pessoa, dá para fazer? Não precisa fazer faculdade para isso. Isso é o que a gente faz lá no atendimento do 188 no CVV. Esse acolhimento incondicional, sem julgamento, sem direcionamento, sem aconselhamentos. Mas como assim? Você não aconselha ninguém? Não. Sabe por quê? Porque toda vez que a gente aconselha, toda vez que a gente fala para o outro o que ele tem que fazer, é baseado naquilo que eu acho. E nem sempre aquilo que eu acho é melhor para o outro. Sabe a história do eu ensino a pescar, não dou peixe? Conhece isso? Todo mundo ainda fala isso? Nós já largamos isso há 30 anos atrás. Sabe por quê? Porque na hora que você ensina a pescar, você ensina de que maneira? Do seu jeito. Você continua direcionando. Você continua aconselhando. Todos nós somos capazes de resolver os problemas. Pode ser que a gente não esteja enxergando. Pode ser que a gente precise de ajuda para resolvê-los. Só que a melhor pessoa para resolver, vocês podem ter certeza, somos nós mesmos. Mas, às vezes, a gente precisa de uma ajuda. A gente precisa de alguém do lado da gente. Vamos lá. Durante muito tempo, todos os casos de suicídios eram colocados na conta das doenças mentais, dos transtornos mentais. Tudo era por causa da depressão, era por causa da bipolaridade, da ansiedade, disso e daquilo. Gente, os transtornos mentais, e aí a gente pode até juntar nisso daí o abuso de medicamentos, ou de álcool, ou de droga, eles potencializam. Eles potencializam. As pessoas que têm algum transtorno mental, ela tem uma chance muito maior de tentar o suicídio do que alguém que não tem. Então, essas pessoas, aliás, todas merecem atenção, mas essa mais ainda. Da mesma maneira, pode passar, que quem já tentou uma vez também tem que tentar. Tem que ter esse olhar mais atento a ele. Essa pessoa, ela tem uma chance muito maior de tentar novamente do que aquele que nunca tentou. Então, essas pessoas também precisam de uma atenção maior. Tudo isso a gente tem que entender para a gente poder acolher melhor essas pessoas, que é o que a gente faz no trabalho do CVV. Acolher essas pessoas, não tratá-las da forma como muitas vezes ela é tratada no seu dia a dia. A gente precisa ter um olhar mais atento a todos eles. Essa aqui é clássica, né? Quem se matou queria morrer, gente? Na verdade, eles queriam acabar com seus problemas, acabar com suas dores. Isso é o que eles queriam. Eles não queriam morrer. Se a gente tivesse uma fórmula mágica aqui para resolver o problema de todo mundo, provavelmente muita gente não ia pensar mais em se matar.
Porque uma pessoa que chega a esse ponto é uma pessoa que está num sofrimento tão extremo que ela acha que o suicídio é a melhor solução para acabar com as dores, mesmo ela nem sabendo o que vai acontecer depois que ela morra. Ela prefere a incerteza total do que viver aquilo que ela está vivendo hoje. A gente está falando muito de comunicação verbal aqui, né? Eu falei lá no primeiro mito lá, que era as frases que as pessoas falam, né? E os comportamentos não verbais? E a comunicação não verbal? Vamos lá. Isolamento social é um sinal um pedido de ajuda. Muitos pais falam assim: nossa, meu filho é tão bonzinho, está lá no quarto, não fica na balada, não bebe, não fuma, não usa droga, não sai de casa, não gosta de bagunça. O que esse adolescente ou essa criança está procurando na internet? Você já deu uma olhadinha lá no histórico do Google dele, para ver o que ele está olhando? Infelizmente, gente, no Google, se você escrever lá, como me matar, vai ter gente fazendo até tutorial, tem vídeo do YouTube, gente. É um absurdo, né? Então, o que esse adolescente está olhando lá? Né? Será que ele está fazendo algum comentário raivoso numa publicação de alguém? Será que a vida do outro lá, que é melhor, que ele acha que é melhor que a dele, está incomodando ele? Isso é uma comunicação. Ele está falando, eu não estou bem. Né? De repente, ele era um aluno 7,5, 8, de repente as notas caem para 2, 3. Esse baixo desempenho escolar é um pedido de ajuda. Ele está se comunicando contigo. Será que você não sabe, mas ele está usando drogas e usando álcool? Lembra que é um potencializador? Também é. E aquele adolescente, aquela pessoa, eu falo muito de adolescente, mas isso serve para todas as idades. Aquela pessoa que gostava de jogar bola, dançar, passear, viajar, de repente ela não faz mais nada. Não tem vontade de fazer nada, não tem nem vontade de levantar da cama. Aí muitas pessoas falam, é a depressão. Gente, nem tudo é depressão. Mas sim um pedido de ajuda. Eles estão se comunicando, e a gente não está vendo por quê? Porque a gente acha que é uma fase, né? Porque a gente acha que está querendo chamar atenção. A gente não sabe, não conhece, não entende aquilo, não vê aquilo como um pedido de ajuda. Faz por mal, de novo, gente? Não. Faz querendo ajudar? Provavelmente sim, mas nem sempre a gente ajuda da maneira certa. Vamos lá. Então, pode ser uma fase que termine com a pessoa tirando a vida, né? É isso que a gente quer? Vamos lá. Por que vocês acham que as pessoas tiram a vida? Porque é um problema sério, não vale, tá? Vamos ser mais específicos. Vamos lá. Por que vocês acham? Grana. Legal. O que mais? Se sente sozinho. Ok. Oi? Rompimento de vínculos. Por algum motivo, né? Então, vamos lá. Traição? Perdeu o emprego? Abandono? Bullying? Pressão nos estudos? Assédio moral? Algum histórico de suicídio dentro da família? Depressão? Crise econômica? Grana? Tudo isso, né? Agora eu pergunto para vocês, todo mundo que está devendo no banco se mata? Todo mundo que foi traído se mata? Acabou todo mundo aqui, né? Não tem ninguém aqui vivo, né? Desculpa a brincadeira, mas o que mais? Todo mundo que tem depressão se mata? Todo mundo que sofreu bullying? Gente, a gente tem que entender que o suicídio é um processo. Ele é multifatorial, não é uma coisa só. Antigamente, por não entender e não conhecer direito, as pessoas falavam, fulano tirou a vida porque foi traído, por isso, por aquilo. Gente, ele tirou a vida também por causa daquilo. É um processo, é um acúmulo de perdas, é um acúmulo de dores. Se você buscar o histórico da pessoa, você vai ver que tem muito sofrimento até aquele momento. A gente usa lá no CVV o copo d'água. O copo vai enchendo, 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 no momento acontece qualquer coisa dessas,
e ela tira a vida. Ninguém acorda de manhã e se mata no final do dia, por um motivo. É uma série de motivos. E a gente entende que quando ele conversa, quando ele coloca para fora, quando ele consegue dividir com alguém, ele consegue esvaziar o copo, ele consegue, às vezes, se afastando ou refletindo em cima do problema, achar uma solução. No CVV, a gente tem não é uma coisa, assim, que a gente chama de ciclo da vida. O que é o ciclo da vida? Acontece alguma coisa com você, você sentiu aquilo, você pensa o que você tem que fazer e você faz. Só que a grande maioria das pessoas não consegue cumprir esse ciclo da vida. Sentir, pensar e agir. Tem gente que só fica sentindo. Aí ele liga para o CVV e fala assim, nossa, faz 20 anos que eu ligo para o CVV. É o mesmo problema que ele está arrastando, faz 20 anos nas costas, e ele está arrastando. Ele só está sentindo aquela dor. Tem outros que só ficam pensando, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, e nunca faz nada. Aí ele liga para o CVV e fica, o que você acha que eu tenho que fazer? Porque eu acho que a pergunta mais frequente no CVV é, o que você acha? Né? Até ele entender que a minha opinião não serve para nada para ele, eu demoro um tempo para explicar e fazer ele entender. Né? E tem gente que não pensa, não sente, ele já age. Na verdade, ele reage. Ele não cumpre esse ciclo da vida, que aparentemente é simples, mas nem sempre é tão fácil de fazer. E as pessoas ficam amarradas ali. Vamos lá. Quando a gente fala de pensar em suicídio, passa próximo também, por favor. Pensar em suicídio é muito mais comum do que a gente imagina. Né? Isso é um outro mito, é um outro tabu. Se eu falar para alguém que eu já pensei em suicídio, o que essa pessoa vai achar de mim? Então, eu não falo para ninguém, fico quietinho. Então, quando a gente fala que de cada 17, de cada 100, 17 já pensou, esse número pode ser muito maior, porque a gente encontra o preconceito. Hã? Certo, isso, exatamente. Né? Só que desses 17, pelo menos 5 pensam todo dia, ou toda hora. É a ideação suicida. Se você tem esse pensamento recorrente, um sinal de alerta. Se você tem alguém perto de você que toda hora fala, sinal de alerta. Acontece o problema, você pensa. Resolve, fica tranquilo, passa um tempo, você já está bem, acontece outro problema, você pensa de novo, que o suicídio é a melhor solução. Resolve, fica legal, passa um mês, 2 meses, acontece outra coisa. A vida dá mole ou é uma porrada atrás da outra? Não é uma coisa atrás da outra? Só que essa pessoa toda está com o copo tão cheio, que todo momento ele começa a pensar que o suicídio é a melhor solução para tirar e resolver todos os seus problemas. Então, a ideação suicida é um sinal de alerta. A gente tem que estar atento também a eles. Um outro mito, pode botar o próximo, por exemplo, por favor. É que o CVV concorre com psicólogo e com psiquiatra. Seríamos muito soberbos de achar que a gente tem competência para substituir psicólogo e psiquiatra. A gente, muitas vezes, é aquele amigo provisório. Muitas vezes é o primeiro passo que a pessoa dá na busca de uma ajuda. A gente caminha juntos. A gente não é concorrente, a gente não é adversário de ninguém. A gente está lá para ajudar de uma maneira geral. E aí, outra coisa que acontece muito, às vezes você vai fazer uma panfletagem, antes da pandemia, né? Aí você dá o panfletinho do CVV, a pessoa fala assim, não, parece que você está entregando um... Eu ia falar uma besteira aqui, né, mas não vou. Parece que você estava entregando ali um pedaço de cocô para ela, sabe? Que ela faz com cara de nojo, assim, ó. Não é para mim, eu não estou pensando em suicídio. Opa, que ótimo que você não está pensando em suicídio. Só que você, como qualquer um, está enchendo o copo. E se esse copo chegar perto da boca e for transbordar, você vai começar a pensar. Pode começar a pensar. Então, as pessoas acham que só ligam para o CVV quem está pensando em suicídio. Não. A grande maioria das ligações são pessoas que estão enchendo o copo, que estão no processo. Eu posso ligar lá e falar que eu briguei com meu vizinho e estou angustiado com isso? Pode. Você pode ligar que meu gato morreu e eu estou triste? Pode.
Eu posso ligar e eu estava participando de uma concorrência pública e perdi, fiquei super chateado, já estava contando com aquele dinheiro e agora não sei o que eu vou fazer? Pode. Eu posso ligar porque eu briguei, dei uma bronca no meu filho e me senti culpado porque briguei com ele? Pode também. Então, as pessoas ligam por qualquer motivo, não só aquelas que estão pensando em tirar a vida. Diga. O nosso único instrumento de trabalho é a nossa voz, né? E até a voz a gente treina como fazer. Entendeu? Você imagina se você liga lá, você está numa draga desgraçada e você atende lá um voluntário do CVV assim: olá, boa noite, CVV, tudo bem? Meu, como assim você está felizão? Estou aqui desgraçado aqui. Está entendendo? Ou então alguém que fala assim: CVV, quem é? É o João. O cara vai ficar à vontade para falar? Não vai, né? Então, até a voz a gente treina. Como fazer, de que maneira. Por quê? Porque, além de ser o único instrumento, a gente tem que criar... Você imagina o cara pegar o telefone para ligar para alguém que ele não conhece, para falar de um assunto super importante para ele. Você imagina a força que essa pessoa tem que ter para fazer isso. E se ela encontrar do outro lado um voluntário inadequado, ela não vai se sentir confortável. Ela vai desligar e vai procurar outro. Então, e muita gente também que prefere... Tem gente que te liga e fala assim: eu preciso falar meu nome? Não, se você não quiser. Mas eu posso falar? Pode. Como é que é o seu nome? Ele pergunta para a gente: é Luiz. Oi, Luiz, tudo bem? Você fala de onde? Fala de Bauru, São Paulo. Às vezes as pessoas precisam criar esse vínculo, essa ligação para falar. É lógico que ela não pode impor. Ah, só vou conversar com homem. Só vou conversar com mulher. Ela tem direito? Tem. Mas se ela quiser conversar comigo, ela vai conversar. Ah, não quero conversar com homem, só quero conversar com uma mulher. Ok, ela desliga. Ela tem todo o direito. Muitas vezes ela não sabe nem como funciona o trabalho. Ela não sabe os limites do trabalho. E cabe ao voluntário saber e colocar isso em prática. Porque, infelizmente, tem gente que liga para o CVV querendo coisas que o CVV não oferece. Né? Então, muitas vezes, a tua voz aproxima ou afasta. Mas, geralmente, bem direitinho, ela mais aproxima do que afasta. Tá? Era isso? A gente não acredita que exista trote no CVV. Porque uma pessoa para ligar para o CVV, ou para a polícia, ou para o bombeiro, para mandar a gente para aquele lugar, ou para reclamar da gente, ou para contar uma historinha, no mínimo é um solitário, né? Ele está com problema também. Né? Então, é lógico que existem ligações que a gente não dá andamento, mas a gente entende que ali existe uma pessoa que também pode estar sofrendo. Né? Muitas vezes você fala para ele: tá, entendi, eu já entendi. E você, como é que você está? Você quer conversar um pouco? Ah, vai para aquele lugar. Ok. Estou vendo que você deve estar com raiva ou nervoso por algum motivo. Você quer conversar sobre isso? Porque tem um detalhe também no trabalho do CVV, que é o seguinte: o foco do trabalho do CVV não é o problema. Na primeira aula, quando você fizer um programa de seleção comigo, por exemplo, e com outros facilitadores também, a primeira coisa que eu vou falar para vocês é: o CVV não é resolvedor de problema. Então, nós não resolvemos problema. Né? O nosso foco é o que a pessoa está sentindo com aquele problema. O que aquele problema está trazendo para a vida da pessoa. E mesmo que seja uma coisa muito óbvia para você, você vai esperar que ela fale para você. Porque se a pessoa liga, por exemplo, e fala assim: eu briguei com a minha esposa, estou pensando em me separar dela.
Se você teve uma vivência próxima, parecida com essa, você vai buscar a tua lembrança lá atrás e trazer para o presente, não vai? Ah, na minha separação foi fácil, a minha separação foi difícil. Teve briga, não teve briga, teve isso, não teve aquilo. Você já vai trazer para o teu atendimento. E aí, eu estou focando aonde? No problema. E querendo trazer a minha vivência. A minha vivência, por exemplo, foi ruim. Vamos dizer que tenha sido ruim. Aí você vira para a pessoa e fala assim, nossa, essas situações são bem difíceis, né, para a gente. Difícil nada, que eu estou dando graças a Deus. Foi um alívio, um livramento. Quebrou tuas pernas. Por quê? Porque eu foquei no problema. Se eu perguntar para ele, tá, você está me dizendo que teve uma traição no seu relacionamento, como é que está sendo isso para você? Eu deixo ele falar. A gente, no nosso dia a dia, deixa o outro falar? Está entendendo? Quando a gente foca no problema, a gente dimensiona. Quando eu foco no sentimento, eu não tenho como dimensionar. Vai. Acontece, tem gente, por exemplo, que fala assim, olha, fica conversando comigo aqui, senão vão me matar. Não desliga, senão vão me matar, senão vão me cortar. Lembra da comunicação não verbal ali? Eu esqueci de falar da automutilação, estava ali, no slide. Né? Tem gente que se corta. Né? E ela fala para você, eu estou me cortando agora. Será que está cortando mesmo? Eu não sei. Não estou pagando para ver. Eu estou acompanhando ela. Eu estou ali com ela. Mas tem sim uma pressão. Tem sim. Entendeu? Vamos lá. Como é que eu falo com o CVV? O principal canal nosso é o número 188. Como eu falei, 24 horas e gratuito. Você consegue falar até de orelhão. Se vocês acharem algum. Não é? Não é? Né? É o principal canal, é o número 188. A gente também tem algumas pessoas que preferem escrever. Muitas vezes você está escrevendo, você está lendo aquilo lá, e é mais ou menos o que a gente faz no telefone, quando a gente serve de espelho para a pessoa. Quando ela traz uma situação e eu reflito para ela aquilo. Não é função do voluntário, mas muitas vezes eu faço ela pensar naquilo que ela está falando. Às vezes você repete para a pessoa exatamente aquilo que ela trouxe para você, e ela fala assim, não falei isso. Falou sim. Ô, louco, eu estou falando isso, eu estou pensando assim, as pessoas não prestam atenção no que estão falando. Então, muitas vezes, o voluntário do CVV serve como espelho. E muitas vezes, quando eles escrevem por chat ou por e-mail, eles estão escrevendo e eles estão lendo. Eles estão refletindo em cima do problema. Muitas vezes, ali, lendo, se afastando um pouquinho do problema, ele consegue encontrar uma solução. É sempre? Não. Demora, cada um tem o seu tempo. Tem gente que liga para o CVV e fica falando coisas que não tem nada a ver, porque ela precisa sentir uma confiança, porque ela precisa se sentir acolhido, porque ela tem que ter certeza que a gente não está anotando nada. Então, ela começa falando de um assunto bem superficial, o assunto que ela quer falar está aqui, ó. Ela começa aqui. Bem, vai, até chegar aqui. Agora, para chegar aqui, às vezes ela precisa de 20 ligações. No psicólogo deve acontecer mais ou menos a mesma coisa, né? Não é na primeira sessão que ela fala tudo, né? Ela tem o tempo dela, e a gente tem que dar esse tempo, né? A gente não pode fazer atendimento olhando no relógio, né? A gente não pode se dispor a conversar com alguém profundamente olhando no relógio. E lógico que a gente tem que ter um discernimento das coisas, né? Eu trabalho, sou um profissional, o meu cliente pergunta um negócio para mim, eu não vou ficar. Eu vou falar para ele, na minha opinião profissional, é isso ou é aquilo. Eu estou batendo um papo no barzinho, tomando uma cerveja, comendo uma porção, não é hora de um papo sério ali, cheio de gente em volta. O papo sério é aonde a pessoa quer, na hora que ela quer, e principalmente ir até aonde ela quer ir. A minha curiosidade, eu tenho que dobrar ela bem dobradinha, guardar no bolso aqui, deixar ela aqui, ó. A minha curiosidade não ajuda em nada.
eu tenho que deixar à vontade ela ir até onde ela quiser. Nossa, Luiz, mas é muito difícil isso. Não é fácil. É simples, mas não é fácil. E é por isso que o voluntário do CVV tem que ter um treinamento para, no final, ele entender que ele tem a mínima condição de fazer isso e a gente, como facilitador, também entender que ele também está no momento. Porque no CVV a gente não tem paciente nem cliente. A gente tem a pessoa que liga, e essa pessoa a gente chama de a outra pessoa. E tem muitas pessoas que fazem o treinamento, esse programa de seleção, e quando termina, ou às vezes até durante esse programa, a gente percebe que ele está mais para outra pessoa do que para voluntário do CVV. Ou seja, ele está mais para ser ouvido do que para ouvir. A gente precisa estar bem para ajudar o outro. A gente precisa estar saudável. A gente precisa se conhecer. E o CVV não é só um voluntariado, é também uma proposta de vida. Não dá para fazer tudo isso que eu estou falando para vocês aqui, 4 horas no plantão, e depois no seu dia a dia ser totalmente diferente. Esse personagem voluntário não funciona por muito tempo. Agora, quando você percebe que tudo isso que você faz lá, você consegue trazer para a sua vida, e você está sendo muito mais ajudado do que ajudando, isso dá um gás tremendo para a gente continuar fazendo. Vamos lá. Oi. Eu acabei pulando, porque assim, aqui em Bauru a gente não tem, né? Mas em algumas cidades a gente tem um atendimento presencial. A pessoa marca um dia e hora, e ele vai lá no posto e a gente conversa com ele pessoalmente, da mesma forma que a gente conversa no telefone, entendeu? Aí tem algumas medidas de segurança, mas não são todas as cidades que fazem isso. Hã? Tinha, né? Aqui em Bauru, acho que tinha também. Aliás, o nosso posto aqui chegou a ser 24 horas muitos anos, hoje não é. Né? O voluntariado não é uma coisa simples, né? Diga. Você prefere McDonald's ou Burger King? Ou Subway, você é mais light? Burger King. O Furioso que você come aqui no Shopping Bauru tem que ser o mesmo que você come lá em Porto Alegre, né? Em Brasília, São Paulo, não é isso? Eu tenho um amigo meu no CVV que ele gosta de falar que o CVV é uma franquia social. O mesmo atendimento que você tem com o voluntário de Bauru, você tem com outro. Então, a pessoa vai ter a mesma forma de ser recebida e acolhida. Então, não tem o porquê dela conversar com outro. Entendeu? Aí você vai falar assim, tá, mas ela ligou, contou toda a sua história, e aí ela vai ter que repetir de novo. Se ela tiver que repetir de novo, porque continua incomodando. E ela tem que repetir de novo para um outro voluntário. A gente tem que entender que todo trabalho, e o CVV não é diferente, tem seus limites. Entendeu? E um dos limites do CVV é essa. Da mesma maneira que a gente democratizou os atendimentos com o número 188, que qualquer um pode ligar, de orelhão, telefone sem crédito, telefone fixo, da mesma maneira que ampliou isso, limitou a pessoa a ter que ficar escolhendo. Porque, quando eu comecei aqui em Bauru, em 2014, eu falei que fazia 50 atendimentos por mês, era 50 das mesmas pessoas com os mesmos problemas. Qual que era a nossa abrangência? Quem que a gente atingia? Meia dúzia. Hoje, quem que se atende? Fazendo 4.500 atendimentos. Então, teve uma coisa boa e teve um outro lado que piorou, né? Para a pessoa, né? Mas ela tem o direito de procurar o mesmo voluntário? Tem, ela pode ficar ligando se ela quiser. A gente não tem essa estatística, né? Mas, por um outro lado, a gente tem gente que liga e fala, olha, eu ligo para o CVV faz 10 anos, faz 20 anos. Continua viva lá com a gente. Entendeu? Não tem como a gente saber. Né? Como eu falei, a gente tem os limites também do trabalho, e esse também é um deles. Né? Tem alguma estatística das pessoas que são ouvidas e se tornam voluntários?
Não temos, não temos, não temos. É comum, às vezes, a pessoa procurar, mas, pelo menos na minha experiência, que faz 6 anos que eu formo voluntários do CVV, aqui em Bauru, a minha experiência é que a grande maioria daquelas pessoas que usavam muito o CVV e que iriam ser voluntários, eles não ficam muito tempo no voluntariado. Eles continuam ainda precisando mais de ajuda do que conseguindo ajudar, infelizmente. Né? Bom, aonde que eu busco informação de qualidade para aprender mais sobre prevenção e poder colocar isso no meu dia a dia? Como eu estou falando aqui em nome do CVV, eu ofereço para vocês os 2 sites, o setembroamarelo.org.br e o cvv.org.br. Lá, tudo que está lá pode ser baixado, pode ser compartilhado, pode ser usado. A gente só pede para que não mude o conteúdo, mas você pode compartilhar no teu WhatsApp, no teu Face. A gente tem 3 séries de vídeos muito interessantes, feitos em parceria com a Unicef. A primeira série é de jovem falando para jovem com problemas comuns, não normais, comuns, como bullying, assédios, pressão nos estudos, uso de drogas e outros vídeos, problemas comuns, não só entre jovens, para todo mundo, mas principalmente entre jovens. A segunda série é para as pessoas que estão em volta, professores, coordenadores, educadores, familiares. E a terceira série é onde a gente junta tudo, como montar grupos de apoio para ajudar essas pessoas. Gente, tudo que está lá é gratuito, pode ser baixado, a gente compartilha tanta porcaria no WhatsApp todo dia, não é? Eu não vou ficar falando aqui para vocês não compartilhar, porque eu também compartilho. Né? Mas, que tal tirar um tempinho do seu dia para compartilhar alguma coisa importante, alguma coisa de utilidade pública, né? Para ajudar de alguma maneira? Luiz, não precisa fazer faculdade para compartilhar coisa boa? Não precisa, gente. Olha aí que legal. Quanta coisa a gente pode fazer sem fazer faculdade de psicologia, psiquiatria e medicina psiquiátrica. É importante? Lógico. É super importante. Se você conseguir aliar as 2 coisas, então, melhor ainda. Né? Mas a grande maioria somos pessoas comuns, e nós, voluntários, também somos pessoas comuns que fazemos isso, que ajudamos de alguma maneira. Então, setembroamarelo.org.br e cvv.org.br está aí à disposição de todo mundo. Vamos lá. Aqui está um link, na verdade um QR, né, do nosso próximo curso de formação de voluntários. Né? Hoje você não precisa nem sair de casa para ser voluntário e nem para fazer plantão. Olha que maravilha. O legal também é que você pode ser de uma outra cidade, próxima de Bauru, e se integrar ao posto de Bauru. Hoje a gente tem voluntário de Agudo, São Manuel, Lençóis, Birigui, Araçatuba, e até uma voluntária que mora nos Estados Unidos. Ela faz os atendimentos tudo pela internet. Oi. Boa pergunta, boa pergunta. Lembra que eu falei do sigilo, do anonimato, né? Você tem que ter um ambiente na sua casa ou no seu escritório da mesma maneira como se você estivesse no posto fazendo, né? Então, você não pode ter criança entrando na sala, cachorro latindo, a sua mulher levando aquele cafezinho toda amorosa para você, porque tem um sigilo, ela não pode ficar escutando a conversa. Então, dá para fazer em casa? Dá. Você tem que ter uma internet boa, apesar que internet boa é meio ilusão, né? Quem é que tem internet boa? Mas vamos lá, você tem que ter uma internet boa. E ódio você se não pagar em dia, né? Então, você tem que ter todo aquele ambiente como se você estivesse fazendo no posto. Aí você pode fazer na sua casa, no seu escritório. Então, hoje, o curso é inteiro virtual. E o legal também é que você pode fazer um curso de preparação lá com o posto de Cuiabá e, terminando sendo aprovado, integrar o posto da sua cidade. Eu já facilitei programa de seleção de voluntários para gente de Teresina até Porto Alegre, passando por São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro, Minas, Mato Grosso, Brasília, até uma moça de Manaus a gente fez curso para ela. Então, hoje, você não precisa ser voluntário nem para sair de casa, não precisa sair de casa nem para ser voluntário e nem para fazer o curso. Onde é que eu encontro mais datas disponíveis para fazer o curso? Passa o próximo, por favor. Principalmente nas mídias sociais. No site tem também. Você lá em cima tem uma abinha que é assim, seja voluntário. Clicou, escolheu a região que você mora do Brasil,
preenche um pequeno cadastro, na data do próximo programa de seleção você vai ser convidado. Ou pelo Facebook, principalmente Facebook e Instagram, todo dia tem um posto do Brasil facilitando um programa de seleção de voluntário. Então, nas mídias, você pode acompanhar as datas. E também, nas mídias e mais o YouTube, você pode assistir filmes, lives, você pode assistir entrevista de profissionais, entrevista de voluntários do CVV. Tudo isso sempre traz conteúdo de qualidade para a gente aprender melhor a lidar com a prevenção do suicídio. Então, tudo isso está à disposição da gente, tá? É isso aí. Pessoal, o que eu queria trazer para vocês é isso. E a gente já fez bastante perguntas aí, foi legal. Mas se alguém tiver mais alguma pergunta, fica à vontade para fazer. Oi, Larissa. Isso. A gente não tem aqui em Bauru o gás. A gente tem um projeto para fazer, né? Mas funciona assim, é marcado também dia e horário. A gente precisa ter um lugar específico para atendimento dessas pessoas, para fazer um acolhimento. Se você tiver no grupo, e geralmente tem uma psicóloga, ela pode acompanhar também essas pessoas ali. E a gente faz esse trabalho voluntário para elas. Aí a gente lê... Porque, assim, você deve saber muito melhor do que eu, né? A gente não sabe nem o que a gente está sentindo, muitas vezes. Né? A gente mistura tudo. Tanto que um dos primeiros cursos dentro do CVV, quando a gente se torna voluntário, é o CA1, né? Que é o curso de aperfeiçoamento 1. É o curso que a gente começa a descobrir o que a gente está sentindo, entender os sentimentos. Porque a gente põe tudo num balaio assim, né? Culpa, medo, ódio, raiva, vergonha. Nossa Senhora. Aí hoje eu estou sentindo, aí você vai lá, pega um. Hoje estou sentindo raiva. Não é assim? A gente não sabe. Então, um dos primeiros cursos que a gente faz no CVV é justamente esse, entender. Né? Então, isso também é um foco do GAS. Né? Entender o que a pessoa está fazendo. Fazendo não, a gente não está lá para fazer ninguém pensar, né? E ninguém entender. Mas, assim, facilitar com que ela saiba. Esse é o grande X da questão. Né? A gente está facilitando para ela. Né? Para ela entender o luto, viver com aquilo. Né? Quem sabe desperta nela uma vontade de ajudar depois, e ela pode se tornar uma voluntária. Né? Mas, lógico que não é esse o objetivo. O objetivo é acolher a pessoa. Mas funciona mais ou menos dessa maneira. Tá? Eu não... Então, o Amigos do Zip tem um site que dá para... Eu não sei exatamente como eles fazem, tá? Mas dá para saber exatamente como é que é. Acho que é ZIPPY, eu acho, se não estou enganado. Diga. Ainda bem que são poucas. São poucas, mas a gente já teve, sim, eu já atendi algumas. Existem algumas situações, por exemplo, a pessoa fala assim, eu estou aqui sentado na sacada do prédio. Né? Então, uma das primeiras coisas que o voluntário tem que fazer é tentar levar ela para um lugar mais seguro. Né? Eu estou aqui na sacada, eu vou me matar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Poxa, está difícil para você. Está difícil. Você quer contar para mim o que está acontecendo? Aí ela fala assim, eu não sei, eu vou contar. Olha, você não quer sentar lá na sala? Num lugar mais confortável? Exatamente. Né? Aí, se você conseguir isso, você já eliminou uma boa parte do risco. Ela vai fazer? Não sei. Mas a gente já consegue dar uma minimizada nisso. E aí a conversa é toda em cima do que ela está sentindo, do que ela está passando. Da mesma forma que se ela estivesse trazendo um outro sentimento, um outro problema qualquer. Entendeu? É dessa forma. Eu achei curioso a data de inauguração do CVV, 1962, que é a data de regulamentação da profissão de psicólogo, né? Aqui no Brasil. Né? E aí, olhando alguns slides ali,
Tem alguma semelhança com aquela abordagem centrada na pessoa, do Carl Rogers? É isso? Exatamente. Eu não costumo entrar muito nesse detalhe, porque nem sempre o público é entendedor disso, e na verdade, eu vou te responder, lógico, mas só uma observação, uma curiosidade dentro do trabalho. Mas, sim, a gente, nos anos 80, cruzou com ele, né? Os nossos destinos se esbarraram aí. E a gente entendeu que a abordagem, que naquela época ele fazia abordagem centrada no cliente, né? No paciente, era alguma coisa do tipo. E a gente trouxe isso para o CVV na abordagem centrada na pessoa, né? É a mesma linha, é a mesma coisa que ele faz, é a nossa linha de trabalho, né? Que é... Não julgamento, aceitação incondicional. E além disso, né, falando bem simplificadamente, você acompanhar a pessoa no que ela quer, até onde ela quer, não além. O voluntário CVV não está nem atrás empurrando, nem na frente puxando. A gente está do lado dela. Se ela quer avançar na conversa, a gente avança. Se ela quer retroceder, a gente volta também. Então, é baseado, sim, na proposta, na linha, né, de trabalho do Carl Rogers. Aliás, alguns livros dele, não vou falar que é imprescindível você ler, mas se você conseguir ler, porque não são fáceis também de ler, né, são bem complexos, te ajuda demais nos atendimentos do CVV. Oi. A minha dúvida é assim, lá no site tem materiais para como criar uma rede de apoio, coisa e tal, né? Lá teria informações a respeito, por exemplo, se alguém aqui tem um caso na família de alguém que tem repetido, tem dado sinais, como que a gente age? Porque nós não somos treinados, né? E familiar, às vezes, compartilha de umas emoções e tudo mais. Eu posso ligar, por exemplo, no CVV para falar de uma outra pessoa, pedir conselho de como que eu tenho que agir, uma pessoa próxima que está dando sinais, para tentar reverter. Eu pediria para ela ligar no CVV, só que tem gente que entende isso como ofensa, né? Fala, imagina, não, né? Tem gente que tem esse preconceito, né? Você até pode pedir o conselho, a gente não vai dar. Tá? Mas, se você falar assim, escuta, como é que vocês fariam? Né? Ou como é que eu poderia fazer? Tal? A gente vai colocar para você como nós, voluntários, faríamos. Se você vai querer fazer ou não, aí é por sua conta. Né? Mas o que o CVV fala nesses casos? Né? Quando a gente pergunta se a pessoa precisa de ajuda, qual deveria ser a segunda pergunta? Você precisa de ajuda? Preciso. Qual a segunda? Né? Tá, legal. Você quer ajuda? Quero. Qual é a terceira, então? Como é que eu posso te ajudar? Que ajuda você precisa? Né? Porque muitas vezes a ajuda que ele está querendo, e a que você está pensando que ele quer, que ele precisa, geralmente é muito diferente. Então, você precisa de ajuda? Preciso. Que ajuda você precisa? Já é um bom passo. Tá? Porque aí a pessoa pode falar assim, olha, você pode ir comigo no psiquiatra? Você pode ir comigo no psicólogo? Gente, tem coisa mais simples do que você ir com a pessoa, ela não precisa fazer nada. Né? Então, às vezes, o que a pessoa precisa é muito menos do que aquilo que a gente está imaginando. E a gente tem muito medo de ir de encontro ao sofrimento do outro. Porque na hora que a gente vai de encontro ao sofrimento, a gente está sempre querendo minimizar, a gente está sempre querendo encher a bola da pessoa, a gente está querendo sempre mostrar o lado bom da vida, né? Está falando que ele é bonito, cheiroso, e não sei o que lá, o cara está se sentindo o cocô do cavalo do bandido, e você está falando para ele que ele é bonito. Você está falando para ele no dia seguinte que no dia seguinte vai ser um dia melhor. Aí no dia seguinte ele acorda, está com o pneu furado, e fala assim, o cara falou que hoje ia ser melhor. Já acordei, já com problema. Entendeu? Então, a gente perguntar para ele, o que você está sentindo? Como é que é isso para você? São perguntas que não são perguntas curiosas, mas ganchos para que ele fale. E a gente escute. Isso já é uma ajuda muito grande. Ou mesmo que você chegue e fale assim, eu não sei o que fazer, não tenho a mínima noção. Pede para ele ligar para o 188.
Olha, eu não sei como te ajudar, mas foi um cara outro dia lá, eu escutei ele falando, um tal de CVV, 188, eu acho que eles podem te ajudar, liga para eles. Já é uma ajuda muito grande. Entendeu? Agora, a gente tem que estar bem para acolher o outro. Né? Se a gente estiver ruim, fica os dois ruins. Né? Eu sempre falo da máscara de oxigênio no avião. Né? E a gente põe a máscara em quem primeiro? Na gente. Para a gente estar bem. Depois a gente põe no outro. Na ajuda para os amigos, a mesma coisa. Oi. Eu queria saber se vocês têm alguma idade mínima para atender as pessoas que ligam. Se tem algum, não sei, maior de tantos anos. Primeiro que a gente não pergunta a idade, né? Lógico que a gente sabe mais ou menos a faixa etária pelo assunto que a pessoa está trazendo, né? Mas ligam crianças de 10 anos de idade até idosos de 90 anos. Depois que colocou o número 188 começou a funcionar, a demanda de crianças e jovens aumentou muito, mas muito mesmo. Entendeu? Porque antigamente você atendia quem? Mais adultos ou idosos, né? Depois que entrou um 188, e outra coisa também, mesmo quando você tinha lá um telefone fixo em casa, né? Às vezes dentro de casa não é legal falar. Né? Do orelhão é melhor. Por quê? Porque o pai está ouvindo, a mãe está ouvindo. Né? Às vezes, a gente faz treinamentos de papel, que o que a gente chama de simular os atendimentos, para a gente treinar entre a gente. Né? Aí algum voluntário fala assim, nossa, mas ele estava falando tão baixinho que eu não escutava ele. Eu falei, cara, ele está falando da dor dele. Como é que ele vai falar alto? Ele está se sentindo provavelmente chateado, envergonhado, com medo que outros ouçam, e você está pedindo para ele falar mais alto. Você pode até falar para ele que você não está ouvindo, mas você não vai... Escuta, dá para você falar mais alto porque não estou te ouvindo? Aí a pessoa fala, não, eu não posso falar mais alto porque meu pai está no quarto do lado. Está ouvindo. Então, as crianças, mesmo que tinham um telefone ou um adolescente, não ligavam muito também por causa disso. Hoje ela pega o celular dela, ela desce lá para o térreo do prédio e liga para a gente. Então, não tem idade.